18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando Carimilhão, o quê? Mais um 18 horas. Estamos juntos, galera. A partir de agora até as 7 da noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É claro, salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais. No arroba 18 horas news. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. O levantamento do IBGE revela que mais da metade da população do Amazonas vive na pobreza. E o levantamento mostra também que no Amazonas aumentou o número de pessoas vivendo na extrema pobreza. No dia livre de impostos, teve gasolina sendo vendida a R$5 em Manaus. Manaus é uma das cidades brasileiras incluídas em ação do Unicef contra o racismo na primeira infância. 6 e 1, você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora você acompanhando os fatos do dia, os destaques desta quinta-feira em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta, 25 de maio de 2023, começando mais um 18 horas. Muito boa noite para você em 100,7. Olha só, pesquisa do IBGE revelou uma triste realidade no Amazonas. Infelizmente, os índices de pobreza é extrema, Karine. É o segundo estado do país com a maior porcentagem de pessoas que vivem em situação de pobreza, com um total de 56,7% da população nessa situação. Só perde para o Maranhão, que apresenta os maiores indicadores. 6 a cada 10 maranhenses vivem na pobreza. Carlão, isso é muito grave, ainda mais num estado rico como o Amazonas, gente. Pobreza é um conceito aí que envolve variáveis que refletem a falta de acesso a serviços básicos para a população. Isso é o conceito que você, pesquisando, você acha fácil. E só que essa realidade aí de falta de acesso a serviços básicos para a população num estado que registra recordes de arrecadação como o Amazonas, que fechou 2022 com mais de 26 bilhões de reais e não consegue oferecer o básico para a sua população, alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa errada não está certa aí nessa conta, né, Carlão? Sem dúvida. Com um estado rico, como é que um estado rico como o Amazonas não consegue oferecer para o cidadão um serviço digno, serviços básicos dignos? Essa é a pergunta que não quer calar, Carimilhão. E apesar desses recordes na arrecadação, a situação do Amazonas só piora a cada dia. Nesse ranking de pobreza, em 2021, o Amazonas ocupava o 25º lugar, atrás de Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Em 2022, o estado foi para o 27º lugar e ficou na frente apenas do Maranhão. O índice revela que mais da metade da população do estado vive na pobreza. E fica pior porque, ainda de acordo com esse levantamento, no ranking de extrema pobreza, o Amazonas ocupava o 20º lugar em 2021. E em 2022, o estado foi para o 24º lugar, gente. Bom, a repórter Odineia Araújo traz pra gente agora mais detalhes sobre esse levantamento. Vamos acompanhar. De 2021 para 2022, o Amazonas caiu nos rankings de pobreza e extrema pobreza dos estados brasileiros. É o que aponta estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, uma autarquia governamental vinculada ao governo do Espírito Santo. O levantamento teve como base os dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ranking de pobreza, em 2021, o Amazonas era o 25º, atrás de Alagoas, Pernambuco e Maranhão. Pelo índice, quase 60% da população tinha renda mensal de até R$ 665. Em 2022, o índice caiu para 56,7% e o estado foi para o 27º lugar, à frente apenas do Maranhão. É bom lembrar que em 2021, a população brasileira tinha uma renda garantida pelo auxílio emergencial de R$ 600, liberado por causa
causa da pandemia. De qualquer forma, de acordo com a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, o índice reflete que mais da metade da população do estado vive na pobreza. Esse índice, ele reflete a real situação da população amazonense, não somente do interior, mas também da capital, onde mais da metade da população encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, que é a pobreza e a pobreza extrema. Esses indicadores trazem para mim aí uma reflexão acerca da necessidade de políticas públicas assertivas que possam gerar emprego, renda e oportunidades. Já no ranking de extrema pobreza, o Amazonas ocupava o 20º lugar em 2021, com 17% de sua população vivendo com renda de até R$ 208 por mês. Em 2022, o índice caiu para 12,7% e o estado foi para a 24ª posição, à frente de Pernambuco, Alagoas, Acre e Maranhão. A professora da UFAM, Michele Aracati, lembra que, historicamente, os estados do Norte e Nordeste são os que têm os maiores índices de pobreza e extrema pobreza. Isso significa que grande parte da população desses estados encontra-se na linha da pobreza, de acordo com indicadores da ONU. E isso está pautado principalmente na educação. Somente a educação de qualidade a todos, com acesso livre a todos, pode mudar a realidade não somente do Amazonas, mas desses estados brasileiros, onde grande parte da população encontra-se em situação de vulnerabilidade social e econômica. No geral, pela ordem, a população mais pobre do país está nos estados do Maranhão, Amazonas e Alagoas, além de outros 6 estados do Nordeste e Norte. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mais de 120 pessoas que já estão presas no Amazonas e iriam ganhar liberdade antes de cumprir mandados de prisão pendentes foram alvo de uma operação da Polícia Federal hoje. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente e explica como é que foi essa operação, do que se trata essa ação. Muito boa noite, André. Conta pra gente. Boa noite, Karine, Carlão, todos que nos acompanham. Olha só, foram 120 mandados contra essas 120 pessoas, que elas já, inclusive, já estão presas, né? Queriam receber liberdade. Para evitar que esses 120 detentos do sistema prisional aqui no Amazonas respondessem os crimes em liberdade, aconteceu uma operação de nome Urano. Ela foi executada pela Polícia Federal no Amazonas e o balanço da operação foi apresentado na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, que fica localizada aqui na zona sul de Manaus, no bairro Dom Pedro. De acordo com o delegado regional aqui da Polícia Federal, Sávio Pison, as prisões fazem parte de uma estratégia nacional da Polícia Federal de cumprimento sobre mandados de prisão em aberto. E essa operação, que foi realizada tanto em outros estados brasileiros, aconteceu também ontem aqui no estado do Amazonas, também aqui na cidade de Manaus, e trouxe aí esse resultado desses mandados que, inclusive, eles já estão presos, essas 120 pessoas, são 120 detentos, e estavam próximos de receber essa liberdade, mas aí a polícia conseguiu incluir no inquérito deles aí as outras denúncias, e com isso eles vão passar mais tempos aí na cadeia e não vão conseguir receber essa liberdade. Durante uma fala na sede, o superintendente, o delegado, falou que a partir do número de capturas localizadas na superintendência das polícias federais, através da utilização dos sistemas informatizados, eles investigaram os mandatos de prisão em aberto e deram cumprimento aí. Para quem não sabe o que é mandado de busca, ou mandado de busca e apreensão e prisão, é uma ordem judicial que um magistrado ou um juiz emite para autorizar os policiais a conduzir uma busca de uma pessoa, ou localizar onde ela está, ou ali apreender também algo que vai servir ali de prova para as investigações. E de acordo ainda com o delegado, no caso do Amazonas, foi estabelecida uma parceria que tem demonstrado excelentes resultados juntamente com a Poliinter. O intuito da operação foi identificar pessoas que estão dentro do regime penitenciário e iriam ganhar essa liberdade sem antes cumprir alguns mandados pendentes. Foi feito um cruzamento de dados entre a Polícia Federal e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que é a SEAP, e com isso eles identificaram aí os 120 mandados que estavam abertos e agora já foram cumpridos, e esses 120 detentos, Karine e Carlão, né, vão continuar ali presos. Sim.
Ok, então, muitíssimo obrigada, Valeu, André Meirelles, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 6h09, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começaram hoje no Congresso Nacional os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. Ao todo, 16 senadores e 16 deputados vão investigar ações e omissões que resultaram na invasão aos poderes da República lá em Brasília, Karine. Exato, vão ser 6 meses de trabalho no total, viu, Carlão? As reuniões vão acontecer apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras. Bom, e para falar mais sobre a expectativa em torno da comissão, vamos conversar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, chega junto, seja bem-vindo, Cadu. Então, o senador Omar Aziz disse que ficaria de fora, mas no último segundo da prorrogação do segundo tempo, ele acabou entrando de cabeça aí nessa CPMI, não é isso? Conta pra gente, Cadu, boa noite. E chegou chegando em cima da oposição, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, Omar Aziz chegou a dizer para a imprensa que ficaria de fora da CPMI porque não geraria nenhum dividendo político para ele, nem para o país, mas pelo visto voltou atrás e protagonizando. Omar Aziz foi quem articulou a eleição da senadora Elisiane Gama, do PSD do estado do Maranhão, para a função de relatora da CPMI, ou seja, é ela quem vai conduzir as investigações com o apoio de Omar Aziz. E a senadora Elisiane Gama é da base do governo e é mulher. E logo de cara já sofreu ali ataques dos senadores bolsonaristas Magno Malta, né, que é um pastor, e o Marcos Duval, aquele cara que simboliza aí o armamentismo lá no Senado, né? O Marcos Duval disse que Elisiane Gama é amiga pessoal do ministro Flávio Dino, é amiga pessoal do presidente Lula, por isso ela atuaria de forma parcial na CPMI. Esse movimento do Omar Aziz acabou desestabilizando a oposição. A oposição não esperava a eleição de Elisiane Gama. E ela nem precisou se defender de Marcos Duval, viu? O Omar Aziz, daquele jeitão dele, fez isso por ela, bem do jeitão dele. Então vamos ouvir a fala do senador Omar Aziz. A senadora Elisiane é uma senadora igual a todos nós. Eu também sou amigo do Flávio Dino, como sou amigo de muitos ministros do governo Lula. Da mesma forma como aqui entre nós tem muitas pessoas que são amigas e até parentes do presidente Bolsonaro, nem por isso nós estamos questionando a presença deles aqui. Se uma foto ou uma relação política impedir um senador de participar, o senador participa não só como relator, como membro. A presença do senador ela é exercida 100% em qualquer comissão. Agora, diferente de outras pessoas que foram convidadas para gravar até ministro para dar um golpe, a senadora Elisiane não tem nada que possa dizer no currículo dela que ela tenha participado de algum ato que desabone a conduta dela como senadora e como mulher. E eu acho que esse sentido é que deve nortear essa CPI. 18 horas. A gente ouviu a fala do senador Omar Aziz, membro da CPMI, dos atos de 8 de janeiro. E ele avaliou aí todo o contexto, né, Cadu? Cadu, inclusive, ele falou que é tudo parente, né, Cadu? Tudo parente. É tudo parente, todo mundo é parente, né? Exatamente. Inclusive a oposição é parente de Jair Bolsonaro, Jair de Flávio Bolsonaro. Resumindo, aí tem né? o outro que é amigo do fulano de tal. É uma reunião de amigos, Exatamente. lado A e lado B. É a grande família. Agora, exatamente. Agora, 2 pontos a destacar. Primeiro que o senador Omar Aziz, ele estava falando sobre o Marcos Duval, que ele teria gravado, né? Feito aquela gravação da fala do ministro Alexandre de Moraes. Era sobre isso que ele estava falando. Inclusive, ele disse que era um elemento que ia derrubar o presidente Lula na época, que fez aquele escândalo que não deu em nada, né? Na verdade, tudo que o senador Marcos Duval vem fazendo tem resultado em nada. Ele parece um louco, ele usa a estratégia, diz que é estratégia de guerrilha, jogar argumentações e contra-argumentações. Na verdade, parece uma demência, né? Mas deixa pra lá. Agora, com relação ao senador Omar Aziz, que eu ia tratar, ele acabou sobrepondo uma negociação que havia com o MDB.
O governo, a gente falou aqui que o governo havia negociado com o MDB para se colocar um senador na relatoria, que seria Eduardo Braga. Eduardo Braga, de última hora, desistiu e senador Omar Aziz sobrepôs essa negociação e colocou de imediato Elisiane Gama. E ali que seria um ponto. Ele não queria a relatoria, ele está de olho aí na relatoria do arcabouço fiscal, então ele quer ficar livre dessa função e colocou Elisiane Gama que queria. Então colocou o PSD na ponta do lance. Então é importante a gente frisar, Karime, que o comando da CPMI é do Centrão, não é do governo, viu? Elisiane Gama é do PSD e o presidente do colegiado é o deputado federal Arthur Maia, do partido União Brasil. E a gente sabe que União Brasil é um partido fisiológico e rachado. Uns estão do lado do governo e outros estão do lado de Bolsonaro. Ou seja, o governo, mais uma vez, Karime, recorreu aos partidos de centro para compor maioria na CPI. E é por isso que a oposição reclamou muito hoje da falta de equidade, de proporcionalidade partidária, tanto que os parlamentares de oposição sugeriram subrelatorias para que eles possam ficar ali juntinhos da relatora, caso ela haja de maneira parcial nas investigações. Eu trouxe aqui, Karime, duas falas, uma da senadora Elisiane Gama, relatora, e outro do deputado Arthur Maia, o presidente, para a gente perceber que os dois falam em tentativa de golpe à democracia, mas também falam em equilíbrio, moderação, ponderação, palavras-chave assim usadas para acalmar os ânimos de ambos os lados, para a gente entender, até se ambientar nessa CPI. Vamos ouvir primeiro a relatora, senadora Elisiane Gama. Como eu disse, é nesse colegiado, nessa pluralidade que nós fazemos assegurar a democracia, que é, aliás, o ponto que nós estaremos aqui a investigar nesta comissão, que foi... Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o golpe. E um fato é claro, todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu, independentemente do que é base e do que é oposição, mas todos nós aqui temos um objetivo. Nós queremos garantir o Brasil, a democracia cada vez mais forte, cada vez mais firme nesse país. 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala da senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Cadu. Só para a gente entender o posicionamento dela, né? Ela tem um lado governista, mas ela quer um pouco de transparência nos trabalhos, ela quer, de uma certa forma, acalmar o lado do governo, acalmar ali o lado dos bolsonaristas, que eles temem muito esse termo, né? Golpismo, terrorismo, eles não querem que esses termos, essa temática seja trabalhada. Agora vamos ouvir também o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Vamos ouvir. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia. Porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos três poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Por outro lado, eu sei também que existe a narrativa de que houveram facilitações e etc. Enfim, todos esses discursos existem e nós, 64 senadores e deputados, teremos a obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente, porque, afinal de contas, o grande mérito dessa CPI é que nós estamos sempre no Congresso Nacional, como é da própria natureza do nosso poder, fazer as coisas em praça pública. 18 horas. Agora a gente acompanhou o argumento de Arthur Maia, deputado federal, presidente da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Cadu.
seja, ele vai querer ouvir as duas narrativas, né, Karime? Vai ouvir os dois lados dessa grande investigação. Mas, Karime, a função principal do presidente Arthur Maia é de ser extintor da CPMI, porque o que não vai faltar é incêndio, né? A gente sabe que a CPMI nada mais é que uma batalha de narrativas. E a primeira jarrada de pó foi essa decisão dele de que as reuniões vão acontecer uma vez por semana, todas as quintas-feiras. Só isso já esfria a CPMI. Porém, serão muitos dias de trabalho, aí 6 meses, 180 dias no total. E nesse período, a Polícia Federal deve fazer muitas revelações, as investigações estão em andamento, né? E ainda vai ter o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE, que pode torná-lo inelegível. Ou seja, tudo isso vai alimentar as narrativas de ambos os lados. Por isso que a estratégia agora, mais urgente, é decidir quem serão os próximos convocados. A base do governo quer que o primeiro a prestar depoimento na CPMI seja o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a oposição quer o ministro da Justiça, Flávio Dino. Os próximos passos só vão ser decididos na semana que vem, quando a relatora apresentar o plano de trabalho. Até lá, minha querida, haja coração. Vamos aguardar. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar um projeto antigo do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Seria aí mais um ataque contra a política ambiental do governo, Cadu? É um ataque aos povos indígenas, Carlão. É uma afronta da Câmara dos Deputados ao STF, que está com o caso em pauta de julgamento, Carlão. Ontem o plenário aprovou com folga a urgência de votação do projeto de lei, de um projeto de lei de 2007, que muda as regras sobre a demarcação de terras indígenas. Para a gente entender melhor, esse projeto diz que só podem ser demarcadas terras que já eram tradicionalmente ocupadas por povos indígenas antes da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. É uma pauta polêmica que vem mobilizando todas as etnias indígenas do Brasil. Inclusive, teve um grande movimento aqui em Brasília contra o marco temporal. E agora, com a urgência aprovada, a previsão é colocar a matéria em votação já na semana que vem. E a pressa vem principalmente da bancada do agronegócio. Na verdade, Carlão, esse é o toma lá da cá do Centrão, né? Os partidos de centro ajudaram o governo a aprovar o arcabouço fiscal. E em troca, eles vão passar o trator, avançando na aprovação do marco temporal da demarcação de terras indígenas, que é uma pauta antiga, uma requerência muito antiga dos empresários do agronegócio. Sobre a votação de ontem, Carlão, eu destaco para você 2 pontos. Primeiro, o governo liberou a bancada. Ou seja, permitiu que os deputados de sua base governista votassem como quisessem. O governo não se organizou nesse sentido. Isso nos faz tirar algumas conclusões, né, de que o governo teria apoiado o avanço dessa pauta. O segundo ponto, Carlão, é que a maioria da bancada do Amazonas votou a favor. Adail Filho, Átila Lins, Fausto Júnior, Capitão Alberto Neto e Saulo Viana votaram sim. Votaram não os deputados Sidney Leite e Amon Mandel. O deputado Silas Câmara não registrou voto. Esse movimento do Poder Legislativo, Carlão, é mais uma série de ataques contra a política ambiental do atual governo. Ontem, a comissão especial que analisa a medida provisória da reestruturação do governo, né, aprovou o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Seria uma retaliação à ministra Marina Silva, que não recuou diante do caso daquele projeto de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Politicamente, Marina Silva está só. E a informação de bastidor, Carlão, é que o presidente Lula acha que foi traído por ela, por Marina Silva, que não teria consultado ele antes de tomar a decisão de vetar o projeto que é de interesse do governo. Há rumores de que o substituto já esteja sendo providenciado e seria o Jorge Viana, que é o ex-presidente da Apex Brasil, que deixou o cargo recentemente por ordem da Justiça, porque ele não tem não tem o inglês fluente, né? Uma das regras principais para assumir a Apex Brasil teria que ser ter a fluência no inglês. Como ele não tinha, a Justiça mandou tirar. Carlão e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, e no 7º dia de greve dos trabalhadores da educação no Amazonas, o governo anunciou o retorno às aulas na próxima segunda-feira de forma remota, Karime. Pois agora. é, Carlão, só não explicou como é que vai acontecer, né? Bom, o governo também afirmou estar aberto à negociação, mas entrou novamente na justiça e agora pedindo o bloqueio de R$240 mil da conta do sindicato que representa aí os trabalhadores de educação do estado. E olha só, como hoje o entorno da sede do governo na Ponta Negra foi fechado, os trabalhadores da educação foram para a Assembleia Legislativa pressionar a retomada das negociações. Exatamente, isso porque eles pedem reajuste salarial de 25% e o governo ofereceu 8%. Bom, a repórter Odiné Araújo acompanhou toda essa movimentação e traz agora pra gente os detalhes. O 7º dia de greve dos servidores da Secretaria de Educação do Amazonas foi marcado por mais um dia de manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. No ato de hoje, os trabalhadores levaram um caixão para simbolizar a morte da educação no estado e faixas com dizeres: verás que um professor não foge à luta. Pela manhã, o governador Wilson Lima deu entrevista em uma emissora de rádio dizendo que a mesa de negociação com os servidores da SEDUC está aberta, mas que é preciso a colaboração da categoria com o fim da greve. O Wilson Lima também falou da reunião da semana passada, quando o governo apresentou uma contraproposta de reposição salarial de 8%. Os trabalhadores pedem 25% para cobrir a inflação de 2022 e 2023, quando as datas bases não foram pagas, e mais pendências que ficaram das datas bases de 2020 e 2021, quando o salário deles foi congelado por Wilson Lima. A mesa de negociação está aberta, mas aí eu preciso que haja também essa sinalização do sindicato, no sentido da gente não prejudicar os alunos. Amanhã a gente deve divulgar a nossa estratégia para que esses alunos não fiquem prejudicados e para que eles possam já começar a partir de segunda-feira já ter as suas aulas repostas. A gente sinalizou com a possibilidade de abonar as faltas dos profissionais de educação que não foram para a sala de aula e também de a gente entrar numa negociação com a justiça com relação à multa que está sendo imposta por se tratar de uma greve que a justiça considera ilegal. E a contrapartida para a gente continuar negociando seria não prejudicar os alunos. A estratégia do governo para o retorno das aulas na segunda-feira, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, é o retorno das aulas online. Apesar de dizer que a mesa de negociação está aberta, o governo condicionou a retomada da negociação ao fim da greve e ontem entrou novamente na Justiça do Amazonas, agora para pedir o bloqueio de R$240 mil da conta do Sintean por causa dos dias de paralisação. A greve geral dos servidores da educação no Amazonas repercutiu na Câmara dos Deputados em Brasília. De acordo com o deputado federal Sidney Leite, enquanto os servidores da SEDUC lutam pela reposição da inflação, o governo do estado desvia os recursos destinados à educação. Este governo que lá está, com 4 anos e meses, deputada Lídice, já recebeu do Fundeb mais de 8,2 bilhões de reais e desde 2020 fica postergando o pagamento da database. Não há aumento real para os trabalhadores desde 2019 e quer trazer com isso a figura do abono que não garante aumento real para os trabalhadores, muito menos. Também não paga a correção da database e dos direitos dos trabalhadores do plano de cargos e carreiras e salário. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal, como também no Tribunal de Contas da União, para que apure o desvio de recursos de educação que ocorre no governo do estado. A presidente da Avanseg, Associação dos Servidores Administrativos da Educação do Amazonas, Cleia Branches, disse que o governo do estado está jogando baixo com os servidores da SEDUC ao lançar faltas, multar o Sintean, cortar a carga dobrada e assediar gestores. Em mensagem aos seus associados, ela pediu que os servidores não se intimidem. O que ele está fazendo agora é jogar com o nosso emocional, com o nosso psicológico. E se a gente ceder, a gente vai mostrar para ele que ele tem força. E os próximos anos, nós vamos ficar sem nada. Vocês podem ter certeza absoluta. Se a gente enfraquecer, ele vai perceber que as
articulações que ele fez aí deram certo. A nossa força vai ser medida amanhã e é amanhã que ele vai saber se as ações dele deram certo ou não. Se nós fraquejarmos, a derrota é de todos, não é só de quem está na greve. A categoria não arrefeceu e mais uma vez compareceu em massa à sede da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Wilker Barreto, membro da Comissão de Educação da Casa, disse que todo esse embate do governo com os educadores poderia ter sido evitado. O governo age como se começasse agora o diálogo e esquece ele que a proposta dos professores e administrativos está em suas mãos desde o dia 8 de março. Passados 70 dias, o governo sequer deu uma resposta. A secretária de Educação sequer recebeu o movimento e agora o governo quer impor as suas condições. Fiz um apelo não pelo governo, mas eu fiz um apelo por professores, por alunos, pela sociedade. O estado de greve está mantido em assembleia. Se o governo pagar para ver, gente, o movimento de greve não irá recuar. Quem vai perder com isso é a sociedade. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, temos impasse também nas negociações entre os professores da Rede Municipal de Ensino e a Prefeitura de Manaus. Na primeira rodada de negociação do reajuste salarial, que aconteceu nesta quarta-feira, terminou sem acordo, Karine. Exatamente, Carlão. O Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas aqui de Manaus pede 15% de aumento, mas a Secretaria Municipal de Educação diz que só pode dar 3,83%. Importante ressaltar, eles não estão em greve. E daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos saber o movimento da campanha do Dia Livre de Impostos aqui em Manaus. E agora, quando são 6 horas e 30 minutos, nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã já é sexta-feira, eu nem acredito. Amanhã é sexta, Karine Leão. Tempo e temperatura e é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, sextou vai ter de tudo, tá, gente? Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 85%. E a umidade relativa do ar fica entre 79% e 98%. Olha essa, hein, Karine? O Dia Livre de Impostos levou centenas de consumidores a enfrentarem uma fila quilométrica para comprar a gasolina a R$5 nesta quinta-feira durante a ação do Dia Livre de Impostos, Karine. Você estava nessa fila? Não estava, perdi essa, viu? Vale a pena, tá, Carlão? Bom, em toda a cidade, pelo menos 300 estabelecimentos comerciais estão participando aí desse Dia Livre de Impostos. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a movimentação e traz pra gente agora mais detalhes. Realizado pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, o Dia Livre de Impostos começou ainda à meia-noite desta quinta-feira. Vários produtos como gasolina, picanha e outros tipos de alimentos, além de bebidas, estão sendo vendidos sem a cobrança de impostos aqui na cidade. O Posto Equador, na Avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, na Zona Sul aqui da cidade, registrou uma grande fila de carros no início da manhã desta quinta-feira. Teve motorista que madrugou na fila. Isso porque o posto de combustível que participa do Dia Livre de Impostos estava vendendo o litro da gasolina a R$5. Com a grande procura, a promoção no posto de combustível encerrou ainda às 7 da manhã. Depois da promoção, o preço voltou a R$ 6,29 ao litro da gasolina comum. 4.000 litros de gasolina foram ofertados durante a promoção. Cada consumidor tinha o direito de abastecer até 10 litros por veículo. Em toda a cidade de Manaus, pelo menos 300 estabelecimentos comerciais estão participando do Dia Livre de Impostos, como explica Matheus Demasi, ele que é coordenador da CDL Jovem aqui da capital. Pela CDL Jovem, onde a gente procura conscientizar a população sobre a alta carga tributária que nós pagamos, né? Então hoje, 25 de maio, especificamente, marca o primeiro dia onde a gente deixa de pagar, de trabalhar só para pagar imposto, né? Então o que a gente faz aqui é uma ação simbólica para mostrar para a população como a vida poderia ser mais fácil se a gente não tivesse tantos tributos, ou se pelo menos eles voltassem benefícios para a população de fato.
4 dos principais shopping centers da cidade também aderiram à campanha. São eles o Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Ponta Negra e Sumbaúma Parque Shopping. As lojas e estabelecimentos estão oferecendo descontos médios de até 30%, proporcionando uma oportunidade única para renovar o guarda-roupa, adquirir eletroeletrônicos, artigos de decoração e muito mais com preços atrativos. Lembrando que a promoção vai até às 23h59 de hoje. As lojas que participam do Dia Livre de Impostos podem ser conferidas através do site dialivredeimpostos.org.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Manaus é uma das cidades brasileiras incluídas na estratégia Primeira Infância Antirracista promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, em parceria com o Instituto Promundo. Carlão, e o lançamento nacional foi nesta terça-feira lá no Rio de Janeiro. E o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes de como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou UNICEF, recebeu da Assembleia Geral da ONU o mandato de defender e proteger os direitos de crianças e adolescentes. Por isso, a UNICEF lança estratégias para prevenir racismos na primeira infância e o projeto envolve 8 capitais brasileiras. Manaus é uma das cidades incluídas na estratégia da Primeira Infância Antirracista. A adesão na capital nesta iniciativa será lançada nesta quinta-feira. O lançamento nacional já foi realizado na última terça-feira no Rio de Janeiro. Voltada para agentes da educação, saúde e assistência social, a iniciativa busca chamar a atenção sobre impactos do racismo no desenvolvimento infantil, como explica a Maíra Souza, oficial de primeira infância do UNICEF. O racismo na primeira infância, ele é cotidiano, ele acontece todos os dias. Só que ao mesmo tempo, ele é silencioso, ele é invisibilizado. A gente sabe disso e aí o UNICEF quer então dar visibilidade para esse tema e convocar toda a sociedade brasileira a pensar sobre isso e como que a gente pode de fato prevenir e mitigar os impactos do racismo nessa faixa etária. Com o lançamento da estratégia da primeira infância, o UNICEF pensa em formas de prevenir e reduzir os efeitos tão prejudiciais que o racismo impacta nas crianças. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e hoje aconteceu o lançamento da estratégia do UNICEF aqui em Manaus. E para contar como foi tudo que aconteceu, vamos conversar agora com a Maíra Souza, oficial de desenvolvimento infantil da primeira infância do UNICEF. Muito boa noite, seja bem-vinda aos estúdios da Mix, seja bem-vinda mesmo, tudo bem? Então, como é que foi o lançamento aqui em Manaus? Boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Foi um sucesso, né? Acho que é a única palavra que eu consigo descrever no momento. Que bom. Sucesso. Estavam todos lá? Conta mais pra gente, como é que foi? Sim, a gente teve uma adesão muito grande, né? Então, foram quase 200 pessoas, a maior parte profissionais de saúde, de educação infantil e também de assistência social. Tivemos uma representatividade indígena bem grande, né? Então, diferente. Expressiva, bacana. Exato. Diferente dos outros territórios, né, em que a gente já fez oficina, esse foi, acho que, um grande diferencial. Na parte da manhã, a gente conversou bastante sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, conversamos sobre conceitos que os cadernos trazem, né? Então, branquitude, identidades, o que é racismo estrutural, enfim. Depois, eu já estou contando tudo. Pode contar, tá aqui para isso. Legal. Um assunto muito importante, interessante, claro. É bacana. Aí depois a gente teve uma roda de conversa com especialistas aqui do Amazonas, na sequência abrimos para o público. Então foi um momento de muita troca, né? Eu cheguei nessa tentativa de ensinar, de compartilhar, mas eu saí aprendendo muito mais. Olha só, além de Manaus, mais 7 cidades do Brasil foram escolhidas para fazer parte desta estratégia importante. Por que Manaus? Quais os índices que levaram a incluir a nossa cidade, Manaus? Existem, por exemplo, muitas denúncias de racismo aqui na nossa cidade? Perfeito. A escolha dos municípios foi basicamente por causa das cidades em que o UNICEF tem maior atuação com a estratégia Agenda Cidade UNICEF, que é uma estratégia de prevenção e de respostas às violências em contextos urbanos, né, nos centros urbanos. Então, a gente tem atuação nessas 8 capitais, então, que é São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Salvador, Fortaleza, Belém
e Recife. Mas sim, Manaus também tem indicadores preocupantes, né? Principalmente quando a gente olha em acesso a direitos, né? Então, seja o acesso à creche, para a escola, mortalidade, moradia, todos esses indicadores sociais, eles têm um marcador de raça muito bem definidos, né? Então é importante a gente sempre ter esse olhar mais cuidadoso. Você falou que hoje, quando vocês abriram para o público, você aprendeu bastante e viu esse diferencial regional da presença indígena. E com essa estratégia, essa ação vai ser trabalhada nas cidades, levando em consideração também essa regionalidade, essa característica de cada lugar do país? Sim, com Como certeza. é que vai ser? Com certeza. O PIA, o Primeira Infância Antirracista, ele é composto basicamente, né, por 4 cadernos. Então, a gente olha para infâncias negras no contexto da saúde, da educação infantil e da assistência. E um 4º material que é mais focado para atendimento qualificado a crianças indígenas na primeira infância, né? Então, é uma tentativa de olhar para as diferentes primeiras infâncias indígenas, né? Nós sabemos que existe uma diversidade indígena muito grande, não só aqui no Amazonas, não só em Manaus, mas também no Brasil todo. Então a proposta é trabalhar sempre a temática indígena em todos os territórios que a gente vai, né? Nós sabemos que os desafios da população indígena não estão só na região norte do país, mas claro que a presença, né, proporcionalmente é muito diferente. Então aqui a gente tentou trabalhar bastante as temáticas indígenas, convidamos lideranças dos movimentos indígenas aqui do território para somar junto com a gente e já sair cheia de ideias, cheia de, de lição de casa. Maíra, qual o resultado que vocês estão esperando a médio e a longo prazo? Né? Interessante. Perfeito. O nosso resultado maior é mudar o ponteiro, né? Então, quando eu digo mudar o ponteiro, é que se tiver uma pessoa que participou da entrevista, né, das oficinas, né, um profissional que saia desse momento refletindo, será que eu tenho uma postura antirracista? Será que eu estou oferecendo o mesmo tipo de tratamento para as crianças que eu atendo? E a partir daí, se a pessoa pensa, nossa, eu acho que eu vou fazer diferente, pra gente já vai ter valido a pena, já vai ser um grande resultado. Então, nosso objetivo a médio prazo é, de fato, ter esse movimento de sensibilização, de ter profissionais que tiveram uma mudança de percepção, profissionais que tiveram uma postura diferente e, a longo prazo, que essas práticas antirracistas façam parte das políticas públicas, né? A gente sabe que o racismo, ele é estrutural, ele é sistêmico e ele é institucional. Então, né, não adianta a gente só olhar né, a nível individual, mas sim a nível de política pública, né? Racismo é um problema de todos nós. De todos, né? Da sociedade, ou seja, a atitude antirracista agora seria um novo movimento, ao invés de lutar apenas, né, muito entre aspas, contra o racismo. A gente ter uma atitude, a sociedade ter uma atitude com ações antirracistas agora é de fundamental importância nesse momento em que estamos vivendo como sociedade. Exato. Não é isso? Angela Davis já fala, né? Não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Então, a gente enxerga 2 movimentos. Então, o primeiro é a gente falar sobre o problema, né? Falar que o problema existe. Porque o que não é falado, né? O que não é comunicado, não é um problema, não existe. Não incomoda ninguém. Exato. E o segundo movimento é, beleza, agora que a gente sabe que o problema existe, o que a gente pode fazer na prática? Né? Então, foi a partir, inclusive, desse questionamento, né, dessa provocação que muitos profissionais procuravam o Unicef, gestores procuravam o Unicef com esse... O que a gente pode fazer? Naíra, eu falei, vamos pensar então todo mundo junto o que a gente pode fazer? Exato, todos nós como sociedade, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo. Exato. É um despertar, né, para essa situação, né? Eu acho que é interessante, eu gostei desse questionamento. Você se questionar e se perguntar, né? O que eu estou fazendo com relação ao racismo no para meu combater, país, né? São atitudes antirracistas agora. Exatamente. Valeu. Inclusive, esse é um outro ponto, né? Porque geralmente o que ganha repercussão na mídia e na sociedade mesmo, né, no dia a dia, é quando o racismo ele acontece de uma forma explícita, extrema e com adultos, né, como aconteceu
Com o jogador de futebol. Exatamente, com o Vini Júnior. Mas, há 2 meses atrás, a pauta era o Max, o entregador do iFood, né, que foi chicoteado no Rio de Janeiro. Então, assim, sempre tem um caso. Assim, o problema é sempre tem um caso. A questão do humor no racismo também está muito em evidência isso, né? O que é, o que não é o humor, né? Aí já entra mesmo, são atitudes antirracistas que temos que ter. Exato. E aí, nossa provocação é, o racismo ele não acontece só nesses casos extremos, que são, né, verbalizados, que são inclusive filmados. Ele acontece no dia a dia. No dia a dia, e não só no dia a dia, mas com crianças pequenas que não conseguem verbalizar a violência. Isso é muito triste. É muito triste. Está nos livros de história, nos quadrinhos, nas revistas, na moda, nas interações que os adultos têm com as crianças, que as crianças têm com as outras crianças. Sim. E o nosso objetivo com o PIA, né, com Primeira Infância Antirracista, é mostrar que acontece nos primeiros anos de vida das crianças negras e indígenas. Né? Então é ali, a partir dos 8 meses de idade, que a criança ela passa a identificar as diferenças. Então ela reconhece, ela enxerga, né? É verdade. Ela sabe, ela começa a perceber que ela é diferente da mãe, que ela é diferente do pai, que o pai é diferente da mãe, que ela é diferente do coleguinha. Só que aí quando ela entra em contato com o resto da sociedade, né, principalmente no contexto escolar, que ela também aprende, ela é ensinada que essas diferenças são hierarquias. Não é? Então, que essa diferença, ela na verdade significa que determinadas características são boas e outras são ruins, né? Que uma é melhor do que a outra. Isso é muito cruel, para o nosso desenvolvimento emocional de todas as crianças. Sem dúvida, e vamos trabalhar ações antirracistas. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigada, Karime, obrigada, Carlão. Valeu, Maíra. Imagina, estamos à disposição, viu? Muitíssimo obrigada. Boa noite. Conversamos com Maíra Souza, oficial de desenvolvimento infantil na primeira infância do Unicef. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o SAMU de Manaus atende em média 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito por ano, Karime. Exato, Carlão. E para tentar diminuir aí esse número, esse mês as ações do Maio Amarelo pretendem conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Vamos conferir mais detalhes agora com André Meirelles. Nos últimos 4 anos, a média de acidentes de trânsito registrados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Manaus se manteve estável, mas ainda é alta. De 2019 a 2022, a média foi de 10 mil acidentes por ano. Até abril deste ano, o serviço registrou 4.301 ocorrências, a maioria por colisão entre carro e moto, como explica a diretora do SAMU em Manaus, a enfermeira Ellen Assunção. Destes, a maior prevalência é de colisão entre carro e moto. Em segundo lugar, nós temos queda de moto. Então, atualmente, nós já tivemos 1.359 acidentes que são considerados colisão entre carro e moto e 851 queda de moto. Foram as ocorrências registradas em acidentes de trânsito no município de Manaus e atendidas pelo SAMU Manaus. O empreendedor Gladson Palmas conta que já sofreu um acidente ao conduzir uma motocicleta pela Avenida Rodrigo Otávio. Estava trafegando na Avenida Rodrigo Otávio, no Japim, de motocicleta, onde há um grande fluxo de pedestres, com casos que atravessam a faixa fora do sinal de forma irregular. Em uma dessas, acabei escorregando, por conta de um que atravessou de forma irregular. Então, há uma grande quantidade de casos de pessoas que atravessam fora da faixa aqui na Avenida Rodrigo Otávio, no Japim. Isso é um grande problema para a população da área. Para evitar tipos de acidentes como esse, como parte das ações da campanha Maio Amarelo, para conscientizar a população sobre a segurança no trânsito, no intuito de reduzir o índice de acidentes, a Secretaria Municipal de Saúde promove ações de educação com orientações aos pedestres em vários locais de Manaus. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 47 minutos. Ainda temos tempo aqui de 18 horas e chegou a hora da gente falar sobre os assuntos da política local, da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, marcaram para hoje à tarde a apresentação do relatório final da CPI da Água. E aí, Cíntia, o que temos de novidade?
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, foi um tom bem amistoso, viu? Dessa CPI, dessa comissão parlamentar de inquérito. Diferente do começo dela, que a gente falou ali, o ânimo era bem outro. Se falava em denúncia, isso e aquilo. Não dá pra dizer que acabou em pizza, porque teve uma promessa de redução na conta do consumidor. E a gente vai acompanhar para saber se essa promessa vai vir de verdade, né? Mas o que ficou definido foi que haverá uma redução da taxa de 75%, taxa de esgoto. A concessionária Águas de Manaus, ela tinha sugerido 80% por 4 anos, mas conseguiram alcançar aí 75% e taxa zero para as áreas onde não tem ligação de esgoto. Como eu falei, a gente vai ter que acompanhar. Mas o clima ali, tanto entre agentes da prefeitura, a concessionária Águas de Manaus e os vereadores que fazem parte da CPI, era de amizade, estava tudo ali muito certo, não tinha nenhum tom de denúncia mais, nada assim não, ali já era, estamos todos de acordo, sabe? Nossa. Foi assim, agora a gente vai ver como é que funciona aí na conta. Vamos ver se na conta, então, ou seja, na conta de todo mundo, a taxa de esgoto vai ter um decréscimo, vai ficar menos 75%, é uma redução de 75%. Isso para quem tem o serviço. E vai zerar essa taxa para quem não tem o serviço. É uma grande de esgoto. É uma grande notícia, porque dobrava o valor da conta só por conta dessa taxa, né, Cíntia? Foi isso. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, nós temos novidades aí do ex-deputado federal Paulderney Avelino, que está em pauta nessa semana. Quem fica, afinal, com a liderança do União Brasil? Pois surgiu uma novidade, né? Primeira coisa foi que surgiu aquela nota ontem do Bivar, Luciano Bivar. E teve um tom diferente, né? Naquela primeira nota que foi na coletiva, que Paulderney sai envergonhado, né? Já que praticamente desmentiu o que ele estava falando. Ele falou que tinha uma grande credibilidade com o Diretório Nacional e que por isso as coisas não ficariam como estava sugerindo ali a liminar. Logo depois veio o resultado do agravo dele, enfim. Aí veio uma nota mais amena, mas dizendo, tem que ver como vai ser esse diretório provisório, porque por enquanto o União Brasil está sem nenhum diretório no Amazonas. E agora o que a Paulderney acredita é que esse diretório provisório não vai ter nenhuma novidade, pode ter ele aí de novo. Por outro lado, o que se fala nos bastidores é que esse diretório provisório já vai trazer o governador Wilson Lima como presidente do União Brasil e que daqui a pouco será feita uma nova eleição em que o Wilson Lima se consolida ali presidente do União Brasil, como se falava nos bastidores antes. Mais uma história que a gente vai ter que aguardar. Agora, Paulderney Avelino continua em Brasília fazendo todo esse trâmite aí. Ele não desistiu de continuar, enfim, presidente do União Brasil aqui no Amazonas. Karime, Carlão. Cíntia, conta pra gente, temos novo ranking de quem gasta mais aí, do famoso cotão. Conta pra gente. A cota parlamentar Cota para exercício de atividade parlamentar, que a Karime falou, o nome mais conhecido para todos nós íntimos é cotão. E esse cotão serve para pagar ali as atividades parlamentares, né? Ou seja, gasto com telefone, gasto com transporte, gasto com frete, tudo isso está lá nesse cotão. Dos deputados estaduais, teve um aumento de 13% na atual legislatura. Então, o valor mensal subiu aí para praticamente R$45 mil. De praticamente 45 mil para 50 mil reais, conforme o último reajuste. É um bom valor, né? Todo mês ali, 50 mil para pagar. Quem não quer, né? Exatamente. E quando você não gasta os 50 mil, você pode pegar o que você não gastou do mês anterior. Então, ele acumula, né? É cumulativo, é bom, hein? Exatamente. E tem gente que usa mesmo. Então, nós temos aqui, no mês de março, entre os novatos, a deputada Maíra Dias. Não é a Maiara Pinheiro, porque tem nomes parecidos. É a Maíra Dias, que é a esposa do prefeito Bigarcia, lá de Parintins. Ela gastou 23 mil só de fretamento de aeronave. E também o Mário César Filho gastou 17,5 com informativo parlamentar. Já o Jorge Lins e Débora Menezes gastaram 17,4 mil
Ele 17,4, ela 17 mil em consultoria e assessoria de comunicação. Agora falando da casa toda e não só dos novatos. Sinésio Campos lidera aí com em março, 57 mil, quase 58 mil. Maíra Dias fica aí em segundo lugar. Felipe Souza, que é veterano, fica com 53.755, praticamente os 54 mil. Depois vem Doutor Gomes e segue a lista. Então é isso, o pessoal tá gastando dinheiro, a maior parte com gasolina e fretamento de aeronave. Então, fretamento de aeronave. Enquanto isso, o Amazonas lidera aí, aumentou o número de pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza em todo o país. Que maravilha, né? Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, 6h54. 18 horas. Agora nós vamos conferir rapidinho o tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão segue de chuva, viu, Carlão? As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. 18 horas. Esporte. E hoje quem traz as notícias do esporte é ele, André Meirelles. Muito boa noite, André. O que temos para hoje? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, a todos que nos acompanham. Olha, a gente tem uma informação aqui do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Marcou para a próxima quinta-feira, ou seja, dia 1º de junho, a partir das 11 da manhã, isso no horário de Brasília, o julgamento de 8 jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima 2. Esses jogadores, entre esses nomes estão Moraes, Gabriel Tota, Paulo Miranda, que inclusive está sem clube, o Eduardo Baumann, o Igor Cariús, Fernando Neto, Matheus Gomes, que também está sem clube, e o Kevin Lomônaco. No caso de Moraes, Paulo Miranda, Igor, Fernando, Kevin e Eduardo, as punições previstas são suspensão de até 720 dias e suspensão de 6 a 12 jogos. Além dessa suspensão também tem uma multa aí que pode atingir até R$300 mil. A operação continua acontecendo aí, vai acontecendo aí para o dia marcado para a próxima quinta-feira, o caso que será no dia 1º de junho. E agora outra informação, o zagueiro Diacabe do Valência se negou a pousar com o elenco da equipe e do Mallorca para a foto da campanha de La Liga contra o racismo, realizada na 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador acusou o Juan Cala do Cádiz de ter feito um insulto racista em partida que ocorreu no ano de 2021 e em caso que foi arquivado por falta de provas. E agora a gente fala sobre o São Raimundo, que busca voltar para a primeira divisão do Campeonato Amazonense neste ano, quando disputará a Série B. O atual presidente, o Josemar Alves, revelou que o São Raimundo deve R$2 milhões e que tentam uma solução, um acordo para pagar. Já pensou, Karime, Carlão, R$2 milhões? É pouco, hein? Tem dinheiro, paga. Tem dinheiro, paga. E o centro de treinamento do Manaus, em um Gavião, em Iranduba, foi invadido e roubado por assaltantes, na madrugada de hoje. A informação foi dada aí pelo próprio clube, que divulgou que os criminosos também fizeram os funcionários de refém. Por sorte, aí não houve feridos. O Manaus também informou que já realizou o boletim de ocorrência para que os criminosos sejam identificados, localizados e, claro, presos. E aí também tentar roubar todos esses bens, tentar recuperar todos esses bens, porque já foi roubado, Foi roubado pelos criminosos e agora é só mesmo essa investigação para que possa ser recuperado. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. 18 horas. Vamos agora conferir as dicas de cinema com Caio Pimenta no 18 horas. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7. Tô de volta trazendo as novidades que chegam aos cinemas de Manaus. E a grande atração desse fim de semana é uma live action de um clássico da Disney, lá dos anos 80. A Pequena Sereia traz a história de Ariel, que vive no fundo do mar, mas deseja experimentar a vida em terra firme, ainda que contra a vontade do pai. A situação se complica quando ela se apaixona por um príncipe e enfrenta a temível Úrsula.
A produção encarou um enxofre das redes sociais quando desocupados criticaram a escalação da atriz Halle Bailey como protagonista, somente pelo fato dela ser negra. A expectativa, porém, é que o lançamento lote as salas de cinema. Conhecido por comédias como Quem Vai Ficar com Mary e Eu Mesmo e Irene, o diretor Bob Farrelly retorna com Campeões. O longa traz o Woody Harrelson como um treinador de basquete problemático que vai comandar um time formado por atletas com síndrome de Down. A experiência, claro, irá ressignificar a vida dele. Ainda na comédia tem Meu Pai é um Perigo, em que o Robert De Niro interpreta um sujeito que vai conhecer a família da noiva do filho. Os choques culturais, entretanto, podem colocar o futuro casamento em risco. Vamos fechar agora com 2 lançamentos lá no Casarão de Ideias, no centro de Manaus. Selecionado para a disputa do Festival de Cannes do ano passado, a esposa de Tchaikovsky segue o relacionamento tumultuado entre o compositor mais famoso da Rússia e uma jovem aristocrata brilhante. Se ela ama o marido, o mesmo não dá para dizer dele, o qual casou apenas para eliminar os boatos que o cercavam. Já o drama O Próximo Passo mostra uma grande bailarina que, ao sofrer uma lesão, descobre que não vai mais poder dançar. No período mais difícil da vida, ela encontra alento em uma companhia de dança contemporânea. Eu fico por aqui, mas retorno na semana que vem com um candidato a melhor filme de 2023. E um detalhe, ele é uma animação. Até lá, tchau! Você está ouvindo 18 horas. Agora Manaus 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A indefinição sobre como ficará a Zona Franca de Manaus na reforma tributária começa a ter consequências. O grupo de trabalho da Câmara já fez mais de 40 reuniões. Há promessas e compromissos, mas a situação continua nebulosa. E isso tem consequências. O indicador principal é a queda nos investimentos apreciados no Conselho de Administração da Suframa. Em dezembro foram 1.380 bilhões de reais. Na reunião seguinte foram 482 milhões de reais, menos da metade da reunião anterior. E na última reunião, no dia 23 de maio, os números dos investimentos caiu ainda mais, para 280,6 milhões. Os números indicam pelo menos uma tendência que deve ser observada com cuidado pelas lideranças políticas e empresariais do Estado e devem ser levados em consideração na discussão sobre a inclusão da Zona Franca de Manaus na reforma tributária. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.